Olá meninas, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui explicar o que é fase folicular e o que é fase lútea. Vamos lá, o ciclo ele é composto da seguinte maneira: menstruação, fase folicular, ovulação, fase lútea e menstruação novamente, tá? Então como que funciona? Você menstrua, você fica lá 5 dias, tem mulheres que ficam 3, você tá menstruada. Quando termina a sua menstruação, você automaticamente já está na fase folicular. Por que fase folicular? Porque é a fase do amadurecimento dos folículos para culminar numa ovulação, no meio do ciclo mais ou menos. Na fase folicular, o hormônio que está em ação é o estrogênio. É por isso que após a menstruação você começa se sentindo seca e depois evolui para um corrimento branco, meio hidratante, né? Um branquinho. É o estrogênio. Quando você vai ovular, o estrogênio ele diminui, é por isso que você tem o muco, clara de ovo, e na ovulação o muco aguado até com bolhas de sabão. Aí o que acontece? Você ovula, né? O estrogênio ele amadureceu os seus os folículos, né? Só que só um que vai se tornar o dominante para a ovulação, e o estrogênio também engrossou o seu endométrio. Dando tudo certo, o endométrio grossinho, o folículo no tamanho ideal para romper, você ovula, acontece a ovulação. Quando acontece a ovulação, no local que aconteceu aquela ovulação, forma-se uma cicatriz. Essa cicatriz chama-se corpo lúteo. E esse corpo lúteo ele vai passar a secretar progesterona. A progesterona, ela é super importante. É ela que garante a gravidez até que se forme a placenta. Só que independente de gravidez ou não, você ovulou, a progesterona, o corpo lúteo, eles estão ali desempenhando o seu papel. Então, após a ovulação, você entra na fase lútea, por conta do corpo lúteo secretando a progesterona. Na fase lútea, que é após a ovulação, você vai ter muito muco branco, pastosinho, é progesterona, que é o corpo lúteo que está fazendo o seu papel. Você também pode sentir pontadas do lado no ovário que você ovulou. Isso é totalmente normal, porque o corpo lúteo ele está secretando a progesterona. Então, se você está próxima de menstruar, tá sentindo pontadas de novo no ovário, é a pontada no corpo lúteo. De duas uma, ou ele está trabalhando mais ativamente, porque você engravidou, ou ele está regredindo, né? O corpo lúteo ele regride para diminuir a ação da progesterona para você menstruar de novo. Então, eu vejo muitas meninas, minha menstruação é para amanhã, eu tô com muco pastoso branco, eu tô com pontadas do lado. É isso, meninas, é a sua progesterona e é o seu corpo lúteo. Pode ser um sinal de gravidez? Até pode, mas pode ser só um sinal que a menstruação vai vir. Porque o corpo lúteo, ele dá pontada tanto se você estiver grávida, quanto se sua menstruação for vir, porque ele vai regredir. E aí a ação da progesterona diminui, e aí o endométrio se desmancha e vem a sua menstruação. Então, assim, entenda que fase folicular é antes da ovulação, fase folicular, amadurecimento dos folículos e engrossamento do endométrio. E a fase lútea após a ovulação, e aí você vai ter o muco branco, pastoso e as pontadas no ovário que você ovulou. Agora uma informação importante que eu quero falar para vocês. A fase folicular, que é a primeira fase antes de ovular, ela é variável, né? Por isso que acontece de você adiantar a ovulação e acontece de ter uma ovulação tardia, porque a primeira fase, a fase do estrogênio, ela varia muito. Então, se você tiver uma fase curta de estrogênio, o que vai acontecer? Você vai ter uma ovulação precoce. Se você tiver uma fase do estrogênio longa, o que vai acontecer? Você vai ter uma ovulação tardia. E o que acontece? A fase lútea, que é a fase após a ovulação, ela é fixa, ela nunca muda. Se você
tiver uma ovulação tardia por conta da sua fase folicular que foi longa, a sua menstruação vai atrasar. Então, no mundo aí das tentantes, o que eu mais vejo é meninas assim atrasadas 7, 8 dias, que estão super achando que estão grávidas, aí passa 7, 8 dias, faz o teste de menstruação, dá o negativo e passa mais 2 dias, a menstruação desce. Se você não tem nenhum problema de cisto, nada disso, certamente você teve uma ovulação tardia e por conta disso a sua menstruação atrasa mesmo. Como que você faz para saber certinho? Porque saber o tamanho da fase lútea é muito importante. Porque se, por exemplo, você descobrir que sua fase lútea tá curta, menor que 11 dias, você tem que tratar com progesterona, tem que ir no ginecologista. Não tem jeito, meninas. Eu vou sempre bater na tecla da temperatura basal. A temperatura basal é o melhor método para você conhecer se seus hormônios estão ok, se a sua fase folicular está boa, né, de 11 dias a 16 dias, que é o normal. Eu tenho um vídeo no canal onde eu fiz explicando a temperatura basal. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. Porque daí o que vai acontecer? Se você começar com o método da temperatura basal, você vai ver lá a sua fase do estrogênio, que a temperatura vai estar baixa, você vai identificar a sua ovulação e você vai identificar a fase lútea, que é a temperatura alta, porque a progesterona faz a temperatura subir. E aí você vai conseguir contar do dia que sua temperatura subir até um dia antes da próxima menstruação, você vai contar quantos dias deu. E essa contagem é da sua fase lútea. E aí você vai identificar, a minha fase lútea é 12 dias. Aí o que vai acontecer? Você sempre vai menstruar no 13º dia após ovular, porque a fase lútea ela não muda, ela é fixa. E aí, se você identificar, poxa, eu contei, a minha fase lútea deu 9 dias, você vai ter que ir no médico para ele te passar alguma progesterona para alongar, porque uma fase lútea curta impede a gravidez. Então, assim, meninas, vai ver meu vídeo sobre temperatura basal para você entender cada vez mais o que eu tô falando, para você entender bem a fase folicular, a ovulação, a fase lútea, os tipos de muco, as pontadas, para você cada vez menos sofrer de expectativa, de ansiedade, qualquer atraso já ficar, né, criando sintomas, eu tô com isso, eu tô com aquilo, parece que tá de 2 meses de gravidez e no final das contas não tá, né? Então, assim, espero que você tenha gostado, espero que você tenha te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, será um prazer responder para você. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Eu tenho compartilhado dicas valiosas, e não só da parte física, eu tenho compartilhado a parte psicológica, porque eu quero te ajudar dos dois lados, a parte física e a parte psicológica. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!